Oi, gente, tudo bom? Nós vamos falar aqui um assunto importante que é muito necessário que a gente aprenda para que a gente possa entender um pouco como acontecem um caminhar evolutivo, como funcionam algumas humanidades e alguns arquétipos, um perfil psicológico de humanidades, cada humanidade no seu nível evolutivo. Então nós vamos falar do arquétipo de humanidades que vivem em planetas de provas e expiações, lembrando que não é tudo igual, tá? Não é porque um é de provas e expiações, o outro também é, e o outro também é, que seja tudo igual. Cada um tem uma cultura diferente. Eu vou falar só do perfil psicológico de alguns, não quer dizer que os outros sejam exatamente iguais, tá? Também porque depende do tempo, porque pode ser um planeta de provas e expiações que está começando agora a ser provas e expiações e outro que já está no final. Então isso tem diferença, tá? Eu vou falar num modo geral, de um modo genérico. O arquétipo de uma humanidade que vive num planeta de provas e expiações plena, provas e expiações plena, e o arquétipo de uma humanidade que vive num planeta de regeneração plena. Não é um planeta que ainda está se regenerando, entrando na regeneração, não. Já é regeneração plena. Todos ali já estão na regeneração. Tá? Já foi feito tudo que tinha que ser feito, já estão na regeneração plena. Assim como a provas e expiações plena. Num planeta onde habita uma humanidade que está no nível evolutivo de provas e expiações, ali o mal reina sobre o bem. O mal é muito mais forte do que o bem. Isso é o caso do planeta Terra. É o caso do planeta Terra. Então, como é que é o jeito dessa humanidade que o mal reina muito mais forte do que o bem? Se a gente vê tanta gente boa por aí, porque tem gente boa por aí. Nós temos que pegar um aparato geral. Nós não temos que ver só uma pessoa legal e outra legal e outra legal. Nós temos que pegar um aparato geral. É só vocês verem o que está acontecendo por aí. No Repórter, nos países, as guerras, os crimes, né, os assassinatos, os roubos, os furtos, tudo isso, todas essas coisas ruins que estão acontecendo por aí, pelo planeta. Mas nós temos que ir um pouco mais profundo, porque o mal, ele é mais do que isso. Exemplo, essas pessoas que vocês acham que são pessoas legais, elas são legais, não vou dizer que não, mas são legais no nível evolutivo e no padrão daqui. Se você pegar essas pessoas que são legais e colocar num mundo totalmente regenerado, essas pessoas lá não serão vistas tão legais assim, mas aqui é legal. Mas eles são honestos, eles pagam as contas, eles tratam bem os filhos, o marido trata bem a mulher trata bem o marido, trata bem os amigos, sim. Mas vamos mais profundo. Tem algum problema ali de egoísmo ou arrogância? Pô, fulano é tão legal, mas é tão arrogante. Poxa, fulano tem tantas qualidades boas e tal, mas ele é tão ciumento, agressivo e orgulhoso, muito forte. Isso é o mal. Isso é o mal. Poxa, tem um lado... Ninguém é totalmente mal, né? Todas as pessoas têm algumas coisas boas, têm qualidades. Então, tem muita gente aí que está tendo atitudes que não são muito legais, mas sempre tem um lado positivo, ela sempre toma algumas atitudes que são legais, mas no outro lado não são legais, então está ajudando de um lado e prejudicando do outro. Então é como se sujasse e depois limpasse, aí depois suja de novo, e aí fica ali, não sai do lugar. Então, esse mal, ele reina nos planetas de provas e expiações. E no regenerado? No regenerado ainda tem o mal. Mas o bem se sobrepõe muito ao mal. O bem,
se sobrepõe muito ao mal. Mas qual é o mal que tem no mundo de regeneração plena? Qual é o nível desse mal? Qual é a potência desse mal? Pode ter certeza, ainda tem um mal lá no mundo regenerado, mas a potência desse mal é muito menor do que o mal que tem no Provas e Expiações. Ele é tão menor que aqueles que vivem em Provas e Expiações vão achar que esse mal que existe no mundo regenerado não é mal, não é tão ruim assim, é bobeira, não é tão grave. Mas nós temos que pensar sempre além, porque nós não vamos parar no mundo regenerado. Nós vamos para o ditoso, nós vamos para o celestial. E para o celestial, o regenerado ainda está muito ruim. Para o ditoso, o regenerado ainda não está bom. Se para Provas e Expiações para a regeneração já muda pra caramba, para a regeneração melhora pra caramba, é um céu na frente do Provas e Expiações. As Provas e Expiações é um umbral, a regeneração é o céu, né? Então, qual é a diferença do regenerado para o ditoso? Então, o ditoso seria um céu ainda muito maior e o regenerado um céu que está no iniciozinho, muito inferior ao céu do ditoso. Então, como é que as pessoas que são... Qual é o perfil psicológico e o jeito de ser da humanidade que vive num planeta de provas e expiações? O planeta Terra é uma escola espiritual para espíritos de evolução primária. Primária. Ou seja, estão começando agora na evolução. Ainda muito ignorantes, porque aqui no mundo de provas e expiações o que reina é ignorância. Que ignorância? Ignorância das leis de Deus, das verdades universais. O que reina aqui é ignorância. Materialismo. Muito ligado, as pessoas muito ligadas ao material. Só pensa em dinheiro, só pensa em ter sucesso financeiro, sucesso profissional, que é muito bom, mas eles só pensam nisso. O espiritual fica de lado. Tá? Nós temos que pensar no nosso sucesso profissional e financeiro, mas não podemos esquecer o espiritual. Né? Então, aqui reinam as paixões. As paixões. O orgulho, a arrogância, o ciúme, a inveja, né? O egoísmo, a avareza, né? Tudo que é de ruim. Nós vemos por aí as mentiras, né? As tramas das pessoas umas contra as outras, as fofocas das pessoas umas com as outras, as invenções, que isso prejudica as pessoas, né? Quando você fala assim, fulano está fazendo aquilo, e fulano não está, e você fala para ele, para outra pessoa que está, e aquela pessoa fica com raiva dele e vai lá falar com ela, fala, fulano disse que você disse isso, isso, isso. Aí o fulano vai falar, não, eu não falei nada disso. Então olha a confusão que causou. Esse tipo de coisa só acontece em mundos de provas e expiações, onde reina o mal. Isso é o mal. E é um mal muito grande. Causa muitos karmas, né? Fora os crimes que nós vemos por aí. Muitos crimes. A humanidade que vive em planetas, mundos de provas e expiações, são humanidades mais agressivas, mais violentas. Poxa, mas eu não estou violento. Então pega uma pessoa daqui da Terra, que tem uma evolução normal, e bota para ela bater um papo com uma pessoa que vive lá no mundo totalmente regenerado. Você vai ver a diferença da pessoa daqui, de como ela vai falar, e como a pessoa lá do mundo regenerado vai falar. Você vai perceber quem é mais manso e quem é mais agressivo. O do regenerado vai estar falando tão manso, que você vai falar que o do Provas e Expiações está sendo muito agressivo, mas na cabeça dele ele não está. Ele está falando normal. Porque aqui todo mundo fala assim, então ele está falando normal. Ele só vai perceber que ele não está falando normal quando ele entrar no mundo regenerado e mostrarem para ele, olha lá como é que eles conversam.
Aí muitos vão dizer assim, nossa, eles parecem meio frescos. São frescos, né? São amorosos em excesso. Não, não são. Quem vive num planeta de provas e expiações é que está muito animalizado. E outros já estão bestializados. Eles são saudáveis. Os do mundo regenerado são saudáveis. Alguns deles encarnam aqui para ajudar muitos a evoluírem. Muitos espíritos que já têm um comportamento de humanidade regenerada. Quer ver um exemplo? Chico Xavier. Ah, mas todos têm que ser daquele jeito do Chico? Não, cada um tem o seu jeito de ser. Eu só estou pegando ele como exemplo. Por exemplo, o jeito amoroso dele. Muita gente chamava ele de afeminado, só porque ele era amoroso, delicado, sensível. Não, ele não era afeminado. Mas muitos achavam que era. Por quê? Porque ele era delicado, amoroso e sensível. Isso é lindo, isso é bonito, mas muitos não enxergam dessa forma, né? Então, humanidades de mundos regenerados, eles são dessa forma. Eles são mais mansos, são mais tranquilos, mais serenos, mais equilibrados, mais sensíveis, mais delicados, mais amorosos, mais suaves. E eles não têm agressividade. Então, se você for ver o comportamento de uma humanidade regenerada, você vai perceber que é diferente da humanidade que vive num planeta de provas e expiações. Humanidades totalmente regeneradas, o trabalho deles, o emprego deles não é para ganhar dinheiro. O emprego deles é para o bem comum, para o bem de todos. Todos trabalham para todos. E todos vivem bem. Todos trabalham para todos. Não precisa ganhar dinheiro. Todo mundo vive bem. Eles trabalham para o progresso, que é o que deveria estar sendo feito aqui na Terra. Aqui tem muitas riquezas naturais, alimentar. Se todos trabalhassem em prol de todos e não fossem gananciosos, porque muitos enriquecem tirando dos outros, né? Se não fosse assim, daria para todo mundo estar bem, todo mundo ter saúde, todo mundo ter uma situação financeira boa, todo mundo ter um lugar bom para morar, todo mundo ter um veículo para se locomover, que hoje em dia veículo, um carro, ele não é luxo, ele é necessidade. Todo mundo podia ter carro, né? Ou então um meio de transporte público muito mais eficiente, muito mais confortável, né? Todo mundo ficaria bem, não teria fome, não teria nada disso. Se a humanidade daqui fosse menos gananciosa ou não fosse gananciosa. Na verdade, o ideal é não ser mais gananciosa, nem arrogante, nem orgulhosa, nem egoísta, né? Só que não pode ficar assim para sempre, porque tudo no universo tem prazos. Tem prazos. Então, chega um momento que os programadores siderais, eles falam assim, olha, está na hora agora daquele planeta subir um degrau. E aí quem não acompanhar é retirado dali e é colocado num planeta que condiz com o nível evolutivo deles. Isso é castigo? Não, vou mostrar para vocês que não é castigo. Quer ver como é que não é castigo? Como é que isso é misericórdia? Isso é bênção? Não é castigo? Muita gente fica com medo, né, de ser deportada, de ser retirada de um planeta para ir encarnar num planeta inferior ao que você estava. Isso é castigo? Não. Não é. Vou mostrar que não é castigo. Já foi falado aqui que o amor tem várias potências. Tá? O amor tem várias potências. Vamos supor que você tem a potência de amor em você nível 2. E alguém injeta em você uma potência de amor nível 5. Você vai aguentar? Será que vai te fazer bem o nível 5 de amor? Se você só aguenta no máximo até o nível 2?
que para você já está ótimo, já está lindo, já é muito, já faz você chorar, já faz você se emocionar, já sente aquele amor imensurável, será que você aguentaria o nível 5? Não, você não aguentaria. Então, se Deus emana o amor dele em você com muito mais potência do que você aguenta, sabe o que acontece? Esse amor forte que você não aguenta te dizima. Ele te dizima, te prejudica. Mesmo sendo amor, mesmo sendo uma energia boa. Então, se você está na vibração, na frequência de um mundo primitivo, não é nem mais provas e expiações, você está na frequência de um mundo primitivo, né? Você está naquela frequência, ou seja, de um mundo inferior ao provas e expiações, o primitivo, se pegarem o seu espírito e colocarem para você encarnar num mundo totalmente regenerado, sabe o que vai acontecer lá com você? Você vai sofrer muito, mesmo lá sendo muito bom, porque o povo de lá vai ter um comportamento totalmente diferente do teu, e você vai ter outro, e você vai sofrer, porque você não vai conseguir ter o comportamento deles. E os costumes deles serão totalmente diferentes dos seus costumes. Você vai gostar de coisas que eles não gostam. E o que você quer, o que você desejar, não vai ter lá. Você vai sentir muita falta. Você vai sentir muita falta. Você vai sentir falta de um filé mignon mal passado, muito bem feito. Você vai sentir falta de fazer uma fofoquinha. Você vai sentir falta de... você vai sentir falta de ser orgulhoso. Você vai sentir falta da sua arrogância. Você vai sentir falta do seu egoísmo. Você vai querer as coisas para você. Lá eles não têm egoísmo. Então lá vai ter um monte de coisa que eles vão se comportar de uma forma e vão gostar de coisas, de comidas que você não gosta, vão se comportar de um jeito que você não gosta de se comportar. Então você vai sofrer muito, que você vai até fazer força para ser igual a eles, mas você não vai conseguir. Você vai se transformar numa coisa que você não é? Isso é uma mentira. Então vai sofrer muito lá. Mas lá não é regenerado, não é bom? Sim, mas a sua frequência está no planeta primitivo. A evolução não dá saltos. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está em provas e expiações, não está? Mas nós estamos indo para a regeneração. Tem muita gente aqui que está aqui, no provas e expiações ainda já indo para a regeneração, tem muita gente que está aqui que não vibra nem na regeneração, nem no provas e expiações. Está vibrando no primitivo. Quer ver a prova como isso acontece? Vamos lá para a Capela, para a constelação do Cocheiro. Lembra de Capela? Os que foram exilados de Capela, lá estava bom a beça, parecia um paraíso. Tinha tecnologia, mais do que a Terra. Estava melhor do que a Terra em termos de tecnologia, mas a moral lá estava muito baixa. Estava tipo o planeta Terra. Não todos, mas a maioria. Então, lá eles tinham corpos belos, corpos físicos belos. Os seres humanos lá de Capela, eles tinham corpos físicos belos, eles eram inteligentes, eles eram cultos, intelectuais, eles tinham conforto, tinham boas comidas, tinham uma ótima tecnologia e foram deportados de lá para um planeta primitivo. Qual planeta? A Terra. Quando foi mostrado para eles os corpos físicos os quais eles iam encarnar, e o planeta ao qual eles iam encarnar e os corpos físicos o qual eles iam encarnar, foi uma gritaria danada. Todo mundo se sentindo injustiçado. Só que Deus é perfeito na sua justiça. Não tem imperfeição ou erros na justiça divina. Na justiça do homem pode ter, na de Deus não. Então o que estava sendo feito ali estava perfeito. Mas na cabeça deles, eles estavam sendo injustiçados, estavam exagerando. Porque eles falaram assim, poxa, nós vamos encarnar nesses corpos, nos corpos desses seres humanos desse planeta, que são símios, porque os corpos não eram os que estão agora, era lá atrás na escala evolutiva. Era naqueles corpos lá atrás, lembra da escala evolutiva? Homo habilis, Homo erectus, né? Os neandertais, era nesses aí que eles iam encarnar.
Ou seja, a aparência dos seres humanos aqui ainda era mais símia, vamos dizer assim, né? Então eles viram aqueles corpos parecendo símios e eles falaram: nossa, nós vamos encarnar nesses corpos? Nós vamos ser símios? Não, eles eram homens, só que eram homens bem menos adiantados no corpo físico, no cérebro, um cérebro mais obsoleto, né? Por quê? Aqueles seres de capela estavam vibrando naquela frequência. Naquela frequência. Olha como eles estavam atrasados. Então, eles estarem lá já estava destoando daquele momento. Então, nós estamos em provas e expiações. Então, tem muita gente que está aqui que nem no provas e expiações está. Está no primitivo. Está com um comportamento de um mundo primitivo, não de provas e expiações, mas um mundo primitivo. Ah, ele retroagiu na evolução? Não, ele não retroagiu. Essas pessoas não retroagiram. A evolução não retroage, ela pode estagnar, mas nunca retroage. Mas o comportamento deles está igual, numa vibração, numa frequência primitiva. Muitos por aí, não todos, mas muitos, né? Então, esses que já foram e outros que serão deportados para mundos inferiores, eles vão encarnar em planetas que estão de acordo com a frequência deles. Não é injustiça. Porque até aqui para eles já está demais, já está destoando. Até aqui na Terra para eles já está demais. Então vai ser uma misericórdia para eles encarnar nesses planetas primitivos. E lá no regenerado? Lá no totalmente regenerado? Nossa! Lá eles se amam, lá eles se respeitam, lá eles se ajudam, lá eles são unidos. Lá o verdadeiro significado da palavra união, ele está presente, né? Lá eles não são gananciosos, eles não são arrogantes, eles não têm inveja um do outro, eles não lutam uns contra os outros, não prejudicam uns aos outros, eles não contam mentiras uns dos outros, eles não caluniam e nem difamam uns aos outros, eles não fazem nada disso. Isso é coisa de Terra ou planetas inferiores à Terra. Então, só que existem vários planetas de provas e expiações no universo e vários planetas regenerados. Então, é como eu disse, não vão ser iguais. Então, você pode sair de um planeta de provas e expiações e ir para outro planeta de provas e expiações e a cultura lá ser totalmente diferente do que a cultura daqui, ou ser parcialmente diferente. O que é parcialmente diferente? Muitos costumes dele lá vão ser parecidos com os nossos, mas outros vão ser diferentes. Então, para a gente poder ser um cidadão cósmico, nós não podemos ficar presos só a uma cultura. Nós temos que estar abertos a trocar de cultura o tempo todo, porque o nosso espírito ele vai sendo levado para encarnar em vários planetas diferentes. A gente não fica preso a um planeta só. A gente vai ser levado para encarnar em vários planetas diferentes. E nós temos que estar abertos a uma cultura nova, mesmo que seja um planeta no mesmo nível evolutivo do que você estava. Por isso que muitos espíritos são levados para visitar outros mundos, para ver outras culturas, para poder se abrir a culturas novas e respeitar a cultura daquele planeta. Quer ver um exemplo? Olha só. Uma pessoa que já conhece várias culturas diferentes, eles agem bem normal com relação a isso. Vamos supor que você é daqui do Brasil. Aqui no Brasil, é normal você comer um bife à milanesa. Aí você vai lá para a China e lá não é normal comer um bife à milanesa. Lá eles veem até como pecado. Você vai achar aquilo um absurdo? Você vai ficar reclamando daquilo? Não. Você tem que respeitar a cultura daquele povo lá da China. E você tem que se enquadrar
na cultura deles, para você não ofendê-lo, vocês não ofendê-los. Vou dar um outro exemplo. Aqui no Brasil, é normal a mulher varrer a casa e o homem não. É só um exemplo, tá? Não estou dizendo que é assim. Eu sei que tem os homens que varrem também. Eu estou só dando um exemplo. Vamos supor que a cultura aqui, uma suposição, que a cultura aqui seja das mulheres varrerem a casa. E os homens não varrem nunca. Aí você vai para um planeta vizinho e lá é o contrário. Os homens é que varrem a casa e as mulheres não. Você vai achar aquilo um absurdo? Não, você não pode achar aquilo um absurdo. É outra cultura. Você tem que se enquadrar naquela cultura. Você está aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. É normal aqui... É normal aqui o homem fritar e fazer a comida da mulher. É normal aqui isso. Aí você viaja para o Japão. E lá o normal é a mulher fritar e fazer a comida para o homem. Você não pode chegar lá e ficar abismado. Nossa, não tá certo. Não tá certo? Tá certo sim. Qual é o certo? É você ou é lá? Os dois estão certos. Cada um na sua cultura. Cada um na sua cultura. Então nós temos que estar abertos a culturas diferentes, porque as culturas são inúmeras no universo, nos planetas. As culturas já mudam aqui dentro desse planeta, de um país para o outro. Às vezes nem precisa ir para outro país, de um estado para o outro. Aqui no Rio de Janeiro o costume é um, lá no Acre é outro, em várias coisas. O sotaque já muda. O sotaque já muda. Os trejeitos, o jeito de ser. Aqui dentro do Brasil tem pessoas que no estado tal são um pouco mais frias. E no outro estado elas são mais agitadas, mais dadas. Já muda. Imagine de um planeta para o outro. Então a gente tem que se enquadrar. Você não precisa fazer aquilo que está lá naquele planeta, mas você tem que respeitar. Então, só tem essa visão quem já conheceu vários outros mundos. Então, quando ele entra numa cultura diferente, esse que já tem experiência de conhecer culturas diferentes, quando ele entra numa cultura diferente, ele se enquadra na hora. Na hora, instantâneo. Porque ele já respeita, já entende, já entendeu, já faz na hora. E nós temos que estar abertos sempre a mudanças, porque se não tiver mudança, não tem evolução. Então Deus, a fonte criadora e aqueles que programam toda a nossa evolução, eles sempre vão fazer com que na sua vida as coisas mudem toda hora. E você tem que se enquadrar às mudanças. Se você ficar reclamando, eu queria estar do outro jeito, queria que tivesse do outro jeito, com aquelas pessoas mudou tudo, agora estou com essas pessoas aqui. Não, se enquadra no novo que apareceu. Não fica reclamando. Porque isso é lutar contra a evolução. Isso é lutar contra a evolução. Tem que entender como é que funciona todo o procedimento evolutivo. Se você não entender, aí você vai reclamar. Aí você vai reclamar. Que você não está entendendo o que está acontecendo. Não está entendendo. Que está sendo tudo movimentado. Sua vida está sendo sacudida. Que é para você evoluir. Não reclama. Ai, minha vida tá horrível, tá uma bagunça, eu tô sendo destroçado, tô sendo moído, mas tô indo, tá tudo bem, tô caminhando. Não, você não tem que falar assim, eu tô sendo destroçado, tô sendo moído. Não, você tem que agradecer. Tá tendo essa mudança toda aqui que é para mim o meu crescimento, para minha evolução. É assim que você tem que ver. Ai, mas está sendo ruim. Ruim na sua visão. Será que você não tem que passar por aquilo? Por aquela situação, para você crescer mais, para você evoluir mais? Então, qual é o patamar que nós estamos indo aqui na Terra? Para a regeneração. O que a gente está fazendo aqui nesses vídeos e em outros vídeos que vocês veem por aí que são bons? Ajudar aqueles que já estão num caminho muito bom, estão quase indo para a regeneração, só precisam de um empurrãozinho. Vocês estão tendo um empurrãozinho aqui que vocês precisam para ir um pouquinho mais rápido, para chegar lá. Porque dá para muita gente chegar lá, outros não vão chegar, gente. Não vão chegar. Mas vão ver os vídeos, vão ouvir. E cada um vai agir de uma forma.
Uns vão ficar muito felizes, outros vão ficar com raiva, outros vão ficar em cima do muro, outros vão achar um absurdo o que foi dito, outros vão falar, caramba, essa é a minha linha de pensamento, então vai vir de tudo aqui. E cada um vai reagir de uma forma, né? Então, muitos daqueles que, por exemplo, ainda não estão no patamar da regeneração, ainda estão muito lá atrás, né? Mesmo que tenham alguns conhecimentos, eles estão sendo amaciados. Para quê que estão sendo amaciados? Eles vão ser amaciados durante toda a encarnação. Só para, na próxima encarnação, eles entrarem naquele nível de conhecimento que está sendo ensinado. Então, muita gente vai agir de uma forma que não é muito legal até o final da encarnação. Porque ele não está ainda no momento dele, nesse momento evolutivo, mas está observando, está vendo, porque não é proibido ele ver. Ele pode ver. Mas ele, assim como, por exemplo, tem gente que precisa ficar ouvindo os ensinamentos de amor, fraternidade, paz, durante várias vidas, e aquilo só vai entrar, ele vai ouvir em várias vidas. Ele vai ouvir amor, fraternidade, mas ele não sabe o que é isso. Mas ele vai ouvir, ele vai buscar por isso, ele vai estudar isso, mas aquilo só vai entrar lá na 11ª vida. Outro vai entrar só na 8ª vida. Outro só vai entrar na 2ª vida. Outro vai entrar daqui a 3 vidas. Outro vai entrar daqui a 15 vidas. Ué, mas não repetiu tantas vidas e só entrou daqui a 15 vidas? Sim. Sim. Às vezes o nível evolutivo daquele espírito é muito inferior. Muito inferior. Então ele vai ouvir tudo que é de bom. Às vezes vai achar lindo. Ai, que lindo, que maravilhoso. Mas aquilo não entrou. Aquilo não entrou. Ainda não entrou. Ele não sabe nem o que é amar. Não sabe. É que nem você estudar sobre mundos angélicos. Mundos onde habitam espíritos que já têm a cidadania angélica. Você pode estudar. Mas a pergunta que eu tenho para você é, o seu espírito já esteve lá? Ele já vivenciou? Ele já vivenciou lá? Ou você só ouviu falar? É diferente de você viver ou só ouvir falar, ou só estudar sobre o assunto. Você pode estudar tudo sobre uma dimensão angélica. Isso vai ser muito bom, vai te ajudar bastante. Mas lembra daquele ditado? Você saiu da faculdade, estudar é uma coisa, na prática é outra, não é assim? Tem gente que nem fez aquele estudo, mas na prática... Então, precisa da prática. Você vai estar com a teoria é muito bom, mas na prática é diferente. Na prática é muito mais. É muito diferente você estudar de você vivenciar. Imagina, você entrar naquela dimensão e vivenciar tudo aquilo, e você aqui e ficar estudando. É bem diferente. Por mais que você estude, por mais que o conhecimento esteja detalhado, não é a mesma coisa que vivenciar. Então você pode falar muito bonito de mundos celestiais, mas aquele que já viveu lá, ele vai falar muito mais bonito, mesmo sem ter estudado o que você estudou sobre mundos celestiais. Ele não só vai falar, como ele vai demonstrar pela sua vibração, sua frequência, pelo seu jeito de ser, pelo que ele é, porque vem de lá. Então percebam que quando você vivencia a situação, ela vai ter muito mais peso quando você falar, do que só aquele que não vivenciou, mas só estudou. O que estudou vai ter peso, vai ser bom. Tem que ser falado. Não estou dizendo que é ruim, é bom. Mas aquele que vivenciou, esse aí, o ensinamento desse vai ter mais peso. Vai ter mais peso. Você estava falando e veio um exemplo para aqueles que têm um pouco ainda de dificuldade de entender o que ele está falando. Imagina uma escola com várias salas. Quanto mais no início aquele aluno estiver, tipo, lá aqui eu não sei como é aqui no Rio, mas lá em Salvador é Jardim 1, Jardim 2, maternal. Quanto mais no início da escola, mais primitivo é aquele espírito. Então é como se cada sala tivesse grupos de espíritos no mesmo nível
evolutivo de consciência. Então, o período, o ciclo que esses espíritos, que esses grupos estão na escola é para evolução, é para conhecimento, e assim cada um vai caminhando, cada um no seu ritmo. Mas todo o período, desde quando começou a encarnar aqui na Terra, é um processo evolutivo, é um processo de conhecimento. Então, aquele grupo de espíritos que estão na primeira série adquiriram um conhecimento e expansão de consciência para aquela sala. Se for para a quinta série ou para o sexto ano, o conhecimento que está lá, que eles estão tendo lá, aquele que está na primeira série vai ter dificuldade. É o que ele está falando em questão de frequência, né? Então, cada grupo vai ser direcionado para um planeta onde vai passar um novo ciclo, onde vai aprender, vai evoluir, e assim vai crescendo, que a evolução ela não para, né? É contínua, e cada um no seu ritmo. Você aguenta uma frequência de 110 volts. Aí eu coloco 220 em você. O que você acha que vai acontecer? Você vai queimar. Né? Acho que já resume bem. Mas, Pedro, e a comunhão com Deus? Que negócio é esse de que Jesus tem uma comunhão com Deus estrondosa e os outros não tinham? E ele faz tudo conduzido por Deus? A comunhão com Deus forte, ela não é adquirida só em uma encarnação, a não ser que você já tenha vindo de muitas encarnações buscando por isso. Aí você, nessa encarnação, pode adquirir uma comunhão forte, porque você já veio várias vidas fazendo isso, você já vem trazendo essa comunhão que só vem aumentando, e na vida atual ela aumenta mais ainda. Agora, se você tem muito pouca comunhão com Deus, muito pouquinho, você não vai adquirir uma comunhão fortíssima nessa encarnação, por mais que você busque. Ah, então eu não vou buscar? Vai, porque dá para aumentar bastante essa comunhão nesta vida. O que eu estou querendo dizer é que uma vida não será o suficiente para você que está começando agora a ter comunhão com Deus. Não será o suficiente, por mais que cresça. Dá para crescer bastante. Mas uma comunhão muito forte, fortíssima mesmo, você vai precisar de mais vidas. Você vai precisar de mais vidas. Vai precisar nascer de novo várias vezes para ter aquela muito forte. Mesmo se dedicando muito, porque isso vai longe, sabe? Mas não quer dizer que você não está adquirindo comunhão. Então vamos lá. Vamos supor que você já adquiriu uma comunhão com a fonte criadora muito forte, muito forte. Você está nessa encarnação agora e você já adquiriu uma comunhão tão forte que ela é diferente de todos os seres humanos desse planeta. Ela é muito mais potente, vamos dizer assim, que a sua comunhão está em 85% e a maioria da humanidade que vive naquele planeta está em 30%. E você está em 85%, ou seja, a tua comunhão está muito mais forte do que a deles, né? E outros estão até menos de 30%, outros estão 10%, estão 12%, estão 11%. E você está 85%, é só um exemplo. O que vai acontecer se você tem comunhão com Deus nessa potência, numa potência tão grande? Sabe o que vai acontecer? Você não se conduzirá mais. Você vai ser manipulado. Manipulado. Você vai ser um boneco de fantoche. De quem? De Deus. Você vai ser um boneco de ventríloco de Deus. Você vai ser conduzido e manipulado por Ele. O que é isso, Pedro? Manipulado? Essa palavra soa mal. Parece que eu estou sendo manipulado por um espírito trevoso. Não. Você vai ser manipulado por Deus, cara. Não quer ser manipulado por Deus, não? Não quer ser conduzido por Deus, não? Não quer ser boneco de ventríloco dele, não? Só vai vir coisa boa. Só vai vir coisa boa. Eu quero ser manipulado por Deus. Então, você já adquiriu uma comunhão muito forte com Deus, você não se conduz mais. Ele vai te conduzir. O que é isso então, Pedro? Eu não me conduzir mais. Você não vai mais responder ao seu ego. Você só vai usar o seu ego para coisas boas. Você vai usar o seu ego quando ele tem que ser usado. Quando ele tem que ser usado. Depois eu vou explicar como é que o ego vai ser usado. Que muitos não compreendem.
Então vamos lá. Depois eu volto no ego. Você não vai se conduzir mais. A fonte criadora te conduz, porque ela está dentro de você e ela está muito forte, ela te conduz. Você vai sentir, você vai ouvi-lo com muito mais facilidade. Exemplo. Vamos lá. Poxa, eu estou sentindo no coração que eu tenho que fazer isso aqui. Mas está todo mundo querendo que eu faça aquilo lá. Eles estão em 30%, você está em 85%. Todo mundo quer que eu siga esse caminho esquerdo aqui. Mas eu estou sentindo forte aqui, eu tenho que ir nesse, eu não sei o que é, eu tenho que ir nesse aqui. Totalmente destoado do que todo mundo quer. Eu sou maluco? Não, mas todo mundo que está nesse caminho aqui vai achar que você é maluco. Porque você está indo nesse caminho aqui, todo mundo está falando para ir nesse, tu vai nesse. Mas você tem os 85%. Eles têm 30%. Então você vai seguir esse caminho aqui. Mesmo que eles fiquem loucos, te chamando de maluco, te chamando de louco, de que você é burro por estar indo por esse caminho, você vai seguir esse caminho aqui. Então eles não vão compreender você. Eles vão te chamar de tudo quanto é nome. Eles não vão compreender a atitude que você vai tomar. Muitos vão achar até que você foi mal em tomar aquela atitude, que você foi perverso. Vão dizer que você foi perverso, que você foi mal, porque tomou aquela atitude, mas você tomou a certa. Mas para eles foi a errada, porque você seguiu a Deus. Eles têm 30%, eles não entendem Deus. Outros têm 12%, têm 11% só. Eles não entendem Deus. Então eles não entendem os desígnios de Deus. Eles não entendem as decisões de Deus. Eles não entendem os planejamentos de Deus. Então eles vão surtar. Eles vão achar que você é perverso, que você é maluco, que você precisa ser paralisado, que alguém precisa parar você de qualquer jeito, porque você é perigoso. Nós temos que pará-lo, ele é perigoso. Ele é perigoso. É assim que vão dizer para você. É assim que vão falar para você. E você vai ser conduzido. Poxa, mas espera aí, se eu sou conduzido por Deus, eu não sei o que aconteceu. Eu subi numa árvore, eu escorreguei, caí e quebrei o braço. Que condução é essa de Deus? Se você fosse conduzido por Deus realmente, você não teria subido na árvore e não teria quebrado o braço. Espera aí. Mas quebrar o braço parecia ser algo muito ruim para você. Mas nos planejamentos de Deus, não. Nos planejamentos de Deus, você quebrar o braço ali naquele momento foi maravilhoso. Mas por que quebrar o braço é uma coisa ruim? Você foi conduzido por Deus para quebrar o braço. Por quê? Porque se você não quebrasse o braço, se você saísse na rua, você ia estar caminhando na rua, ia vir um ônibus desgovernado, ele ia bater em cheio em você a 100 km por hora e ele ia quebrar todos os ossos do seu corpo. Então é melhor quebrar só o braço. Que te impediu de ir lá na rua e pegar o ônibus desgovernado. Então foi um mal necessário. Então, você não pode dizer assim, se ele tem comunhão com Deus mesmo, por que isso de ruim está acontecendo? Por que toda essa bagunça está acontecendo? Essa bagunça, está uma loucura. Se ele é conduzido por Deus, por que essa loucura toda está acontecendo, toda essa bagunça? Porque se essa bagunça não acontecesse, lá na frente, ia acontecer uma bagunça 100 vezes maior. Tem gente tendo muitas respostas, né? Tem. Tempo para pensar. Então, o conduzido por Deus, ele vai tomar atitudes que muitos vão achar loucura. Por quê? Porque aquele que é conduzido por Deus em 85%,
ele não é conduzido por Deus de forma religiosa. Ele é conduzido por Deus de forma cósmica. Então o Senhor vai falar assim para aquele que é conduzido por Deus: case-se com aquela prostituta ali e tenha 2 filhos com ela. De acordo com os costumes de algumas pessoas, não, que isso, uma pessoa de bem vai casar com aquela mulher? Ué, mas a fonte criadora pediu. Vai ouvir os costumes dos homens, os preconceitos dos homens, porque é preconceito, o preconceito dos homens, ou vai ouvir a Deus? Deus vai falar assim, vamos dizer, porque na religião, de acordo com a religião, tem que casar e ficar casado para sempre, né? Isso é religião. Deus não, Deus, ele não é religião. Então ele vai falar assim: você já está casado há 12 anos com essa mulher, separe-se dela agora. Porque eu tenho um outro caminho para você e para ela. Nossa, mas se eu separar dela, as pessoas vão falar, as pessoas vai acontecer isso, aquilo. Deus vai falar: separe-se dela agora. Seu ciclo com ela acabou. O que é conduzido por Deus vai separar. Você está num templo religioso. Você está numa igreja evangélica. Você já está lá há 8 anos, você é evangélico. De repente acontece um monte de coisa, você sente no coração que você tem uma comunhão com Deus imensa, 85%. Você sente no coração que aquilo de tudo acabou. Você começa a se interessar pela Umbanda. E você não se vê mais ali, você não se sente mais ali, parece que tem uma coisa te puxando, te tirando dali, mas você tem vários amigos ali, as pessoas são tão legais, está tudo correndo bem na igreja, num momento em que está o melhor momento da igreja, mas você sente que tem que sair e ir para a Umbanda. E aí? Aí todo mundo da igreja vai falar: pelo amor de Deus, você está muito bem aqui, nós estamos todos bem, por que você vai para outra religião se aqui está bom e tal? Você vai dizer: o Senhor está mandando eu ir para outra. Vão dizer: não, Deus não vai dar essa direção. Só deles falarem isso já mostra que eles só têm 11%. Porque eles disseram que Deus não vai dar essa direção. Olha como eles não conhecem Deus. Então, se você tem 85%, você vai sair da igreja, mesmo que lá esteja tudo bem, tudo maravilhoso, e você vai para a Umbanda. E aí, no futuro, você vai ver as coisas acontecendo. Que vai ajudar todo mundo da Umbanda, vai ajudar muitas outras pessoas que virão, e vai ajudar as próprias pessoas da igreja que você saiu. Porque a sua saída vai fazer com que um monte de gente lá faça coisas que elas nunca fizeram. Porque você estava lá. Aí elas não faziam. Você sai, elas passam a fazer e elas crescem. E os outros que serão atingidos por eles também crescem. Então o planejamento de Deus deu certo. Você vai andar de carro, você vai dirigir na estrada, e você vai sentir que você tem que acelerar mais um pouquinho. Você está a 80 por hora, você vai sentir que você tem que ir a 95. Do nada. Vai a 95. Vai, 95. Agora para, volta para 80. Você volta para 80. Vai vir a curva. Você vai ver a curva. Você vai sentir que você tem que passar naquela curva a 83 km por hora, 85. Não a 90, nem 95, nem 100. Não sei o que é. Você vai sentir que você tem que passar a 80. Parece que alguma coisa está te falando, alguma coisa está te avisando que você tem que passar a 80 na curva e não a 90. Aí você segue o que você está sentindo e passa a 80. Aí vem uma pessoa atrás de você e passa na curva 90. Aí o carro dela roda. Então Deus está te conduzindo na sua direção. Ele vai te conduzir 24 horas por dia. 24 horas por dia. Até nas coisas mais simples. Ele vai te conduzir. Sua mulher vai chegar do trabalho. Você não sabe o que aconteceu no trabalho dela. Ela ficou chateada com algumas coisas que aconteceram lá. E aí você está em casa, você sente: acho que hoje eu vou fazer um jantar de velas lindo para minha mulher que está chegando do trabalho. Eu não faço isso toda hora, é difícil, mas eu não sei o que é. Eu estou sentindo de fazer a comida preferida dela, de colocar as velas, tudo do jeito que ela gosta, colocar a música que ela gosta.
E quando ela entrar, vai me dar uma vontade de abraçá-la e dizer: nossa, como eu te amo, vem cá, eu vou te ajudar, eu vou estar sempre contigo. E aí ela chega chateada do trabalho com algumas coisas que aconteceram lá, e ela chega em casa e recebe tudo aquilo. E ela tem todo o conforto que ela precisava. Mas você não sabia. Foi Deus que está confortando a sua filha através de você. Isso é comunhão com Deus. Então muitos não vão entender. E olha que eu falei pouco, porque está me vindo umas coisas aqui, mas eu não vou falar. Porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas está me vindo várias outras coisas aqui. Porque vem muito na minha cabeça. Muito. Constantemente, direto. Então, aquele que tem uma comunhão com Deus muito grande, ele será conduzido por Deus do nada para uma cidadezinha, e ele vai ser conduzido e ele vai trazer um monte de gente que segue a linha de pensamento dele. Um monte de gente que segue a linha de pensamento dele. Eles vão resolver morar naquela cidadezinha. E como ele tem 85% de comunhão com Deus, e aquela cidadezinha, o pessoal ali estava numa comunhão muito fraca, estava em 8%, todo mundo, 8%, ele estava em 85%. Só que aquela comunidade ali estava em 8% já há séculos, muitos séculos a 8%, tinha que subir mais essa comunhão. Pelo menos para 15%, para começar, de 8 para 15%, olha, não pediram muito, hein? De 8 para 15%, pelo menos, ele está em 8% já há muito tempo. Então vai acontecer um monte de coisa na vida dele que Deus vai conduzi-lo, e ele não vai reclamar. Ele vai morar naquela cidadezinha com toda a turma dele. E ele vai trazer um costume de 85% de comunhão com Deus contra os 8% de toda aquela comunidade daquela cidadezinha. Então, as atitudes dele, que terá 85% de comunhão, e todos os outros que vão imitá-lo, será visto pelos que têm 8% como loucura. Loucura. Ele não será bem-vindo. Ele é um louco, ele é um lunático. Esse cara é maluco. Esse cara é louco. Ele tirou a paz da cidade. A cidade estava tão tranquila, estava tão pacata, estava tudo bem. Esse cara chegou com essa turma e bagunçou a cidade inteira. Nós não temos mais paz. Não, não é isso não. Ele está tirando todo mundo da zona de conforto. Ele está tirando todo mundo dos 8%. Através do comportamento dele. Que é visto como loucura para aqueles que têm 8%. Ou então, pegam um cara e levam ele num local onde os costumes lá é o olho por olho, dente por dente. Mas o cara diz que não é isso. O cara diz que nós temos que amar os seus inimigos, os nossos inimigos, que não pode ser olho por olho, dente por dente. Não pode ter vingança. Você não pode tomar uma pancada e devolver a pancada. Não, você tem que tomar a pancada do lado direito, e se ele quiser te dar a pancada de novo, você dá o lado esquerdo para ele bater. Não é para você revidar. Ele te bateu uma vez, não é bateu, levou. Ele te bateu uma vez. Quando ele te bater, você não vai revidar. Você vai dizer para ele assim: agora bate desse lado aqui, ó. E você ainda vai dizer para ele que o ama muito. E não vai só dizer como vai sentir. Mas ali naquela comunidade está todo mundo acostumado ao bateu, levou. O olho por olho e dente por dente. Então esse que diz que tem que amar a todos, inclusive os seus inimigos, será visto como louco, maluco. Será visto como maluco. Será visto como um lunático que veio para causar bagunça, veio para causar uma agitação aqui. Ele veio para agitar. Chegou um determinado momento que muitas boas pessoas boas e outras não tão boas, estavam num determinado costume religioso. Nesse costume religioso, a regra dizia o seguinte:
cada médium só pode incorporar 5 espíritos. Não mais que isso. E essa regra já estava durando muito tempo. Mas a regra desses homens não quer dizer que é a regra do universo. Isso é colocar limites no Criador. Afinal, ele pode fazer muitas outras coisas, muito mais coisas. Mas aquela regra de incorporar só 5 espíritos já estava durando por 150 anos. Não, outros espíritos queriam trabalhar com os médios, não podiam porque só podia 5. E eles não podiam mentir, se fazer passar por um dos 5. Eles queriam dizer quem eles eram. Então, Deus manda a reencarnação a alguém que vai incorporar 150 espíritos. 150 espíritos. Quando ele chega lá incorporando 150 espíritos e ainda por cima incorporando os espíritos que eles dizem que não pode incorporar de jeito nenhum, que é loucura, que esses espíritos não se incorporam, ele será visto como louco, antidoutrinário, maluco, esquizofrênico, problemas psicológicos. Independente do que aqueles que incorporam só 5 espíritos façam, ele continua incorporando os 150. Porque ele não segue aqueles que incorporam 5 espíritos, porque os que incorporam 5 espíritos estão no nível de 25%. Ele está no nível de 90%. Então, ele tem comunhão com a fonte mais forte. Então, ele não vai ouvir quem tem 25% de comunhão. Ele vai ouvir ele mesmo, porque ele tem 90%. Então, ele vai ouvir a Deus. Ouvir a ele mesmo é ouvir a Deus, porque a comunhão é grande. É como Jesus disse. O que eu faço é por amando de Deus. Eu faço por Ele. E o que eu faço de mim mesmo também é de Deus, porque a minha comunhão com Ele é muito forte. Não tem mais ego. O que Ele faz dele mesmo é de Deus, porque Ele é um com Deus. Se Ele é um com Deus, não tem mais ego. O ego é usado para outras coisas. Então, ele vai ouvir os 90%, não os 25%. Os 25% vai achar que é tudo loucura. Então, o que eu quero dizer com isso? Não sigam o que o homem manda. Não confie em tudo que o homem pensa. Por mais que ele tenha um monte de livros na cabeça, confie em Deus. Não ouça o homem, ouça Deus. Ouvir o homem é furada. Ouça a Deus. Ah, mas eles vão me chamar de maluco. Eles vão me prender. Eles vão me assassinar. Ouça a Deus. Mesmo que eles te assassinem. Ouça a Deus. Jesus podia fugir. Ele ficou ali. E foi crucificado. Ele ouviu a Deus. Ele tinha que passar por aquilo. Se ele não passasse por aquilo, vocês não teriam os ensinamentos dele agora. Mas eu vou ser assassinado. Eu vou ser decapitado. Ué, qual é o problema? Qual é o problema? Eu vou dizer para vocês. Tem vários lagos, vários locais, várias dimensões no universo. Eu vou dizer um lago. Tem um lago no universo chamado o Lago da Serenidade. É um lago grande no universo. No meio do universo? Sim. No universo. Solto no universo, um lago. Só que, claro, nós não vamos enxergar, é espiritual. Um lago. A água desse lago, ela é toda prateada. Ela não é transparente. Ela é prateada, ela é brilhosa, assim, prateada bonita, sabe? Esse lago, ele ali tem a presença do Deus vivo, da fonte criadora, ou seja, a água é feita de puro amor, um amor imensurável. É Deus que está ali, é um pedacinho de Deus. Deus está em todos os lugares, né? Mas ali é um dos lugares que ele está, em abundância. É um lugar puro. Um lugar onde Deus está. Tá. Esses que têm 90% de comunhão com Deus e seguiu tudo que Deus pediu até o fim,
Os que têm 25%, nossa, ele passou uma encarnação difícil fazendo a vontade de Deus. Ele viveu 85 anos usando os 90% dele de comunhão com Deus, obedecendo tudo que Deus manda. Ele viveu 85 anos assim. Os que têm 25, esse que viveu 85 anos, ele começou o ministério dele com Deus com 20 anos de idade. Então ele começou a obedecer a Deus muito forte. Ele sempre obedeceu, mas ele começou o seu ministério para as pessoas. Ele estava escondido. Ele começou o seu ministério com Deus para as pessoas com 20 anos de idade. Foi até os 85. Então foram 65 anos de ministério, obedecendo a Deus, não ouvindo as pessoas que só têm 25%. Mas ele tem 90%. Se ele tem 90%, olha, 90 para 25 é uma diferença grande, hein? Então, as atitudes que esse profeta tomava, que tem 90% de comunhão com Deus, para os que têm 25%, era visto como loucura, direto. Naquele ali é um profeta louco, profeta maluco. Isso aí é profeta louco. Então, esses que têm 25% passaram a vida inteira, passaram 65 anos, caluniando, difamando, contando mentiras sobre aquele profeta, tramando contra ele para paralisá-lo. Não, nós temos que fazer alguma coisa para paralisá-lo. Então tinha várias tramas. E eu não sei o que acontecia durante os 65 anos, mesmo com todas as calúnias, todas as difamações, todas as mentiras que contavam sobre ele, todas as tramas que faziam sobre ele, não dava em nada, nunca dava em nada. Ele fez os 65 anos até o fim, mesmo com todas essas mentiras, calúnias e difamações e tramas. As tramas nunca davam em nada. Quando eles achavam que agora a gente fez uma trama boa, agora essa trama vai dar certo. Aí a trama começa a dar certo, eles começam a comemorar que venceram. Vencemos, conseguimos paralisá-lo. De repente acontece alguma coisa que aquela trama cai toda por terra e o profeta continua. E ele termina o seu ministério até o fim, mesmo com todas as tramas. Uma vez, colocaram aquele profeta na cadeia. Queriam que ele ficasse preso durante 15 anos. Ele ficou preso um dia. E foi solto. Porque ele não tinha feito aquilo. E quem quis prendê-lo se reverteu. A história se reverteu. Quem quis prendê-lo é que foi preso. E o profeta continuou o seu ministério e fez até o fim. Morreu com 85 anos em casa, dormindo, sereno e tranquilo. Sereno e tranquilo. Só que foi uma encarnação difícil, não é? Imagina, 65 anos sendo caluniado, difamado, tramando contra ele, contando um monte de mentiras contra ele, e o cara sofreu. É chato, né? Então, como foi uma encarnação muito difícil, e ele desencarnou dormindo, o que acontece? Ele seguiu tudo que Deus mandou, mesmo que os que têm 25% não tenham entendido nada. Quando ele desencarnou no quarto dele, com 85 anos de idade, dormindo, um anjo do Senhor, um espírito muito evoluído, muito iluminado, pegou o espírito dele adormecido. Não acordou ele não, pegou o espírito dele adormecido e levou ele lá para o Lago da Serenidade, onde está a presença do Deus vivo. Afinal, ele teve uma encarnação muito difícil, ele tem que se retemperar. E aí, quando chegou lá no lago, o anjo despertou ele, acordou, ele vai se deparar com um anjo. E ele já vai entender tudo o que está acontecendo. Afinal, ele tem 90% de comunhão com Deus, ele já vai saber onde ele está, já vai saber com quem ele está, porque aquilo dali ele vivenciou, ele já conhece. O anjo é amiguinho. E ele vai olhar em volta e vai dizer, opa, desencarnei. Na hora, ele não vai se desesperar, não. Na hora. O anjo vai dizer assim, você cumpriu muito bem a sua missão. Ali está Deus no lago. Mergulhe no lago. Para você se unificar a Deus e sentir todo o amor dele na potência que você aguenta ao máximo. Ele aguenta, o máximo que ele aguenta é... O máximo que ele aguenta é 90%, né? Então ele vai tomar 90% de amor, porque mais que isso vai prejudicá-lo, né? Então ele vai no máximo.
Então você vai mergulhar ali, você vai ficar um século unificado com Deus, sentindo tudo, aquele gozo eterno, maravilhoso, espiritual. Um século no Lago da Serenidade com Deus. Então os 65 anos de calúnia, difamação, mentiras, é esquecido em poucos segundos no Lago da Serenidade. E ele ainda vai ganhar um crédito de 100 anos ali. Só que não acabou. Depois de 100 anos, ele é tirado do lago. Aí ele é levado para uma dimensão ainda superior à qual ele já conhecia. Uma dimensão que ele ainda não conhecia. Agora você vê, ele ganhou um prêmio para ficar 100 anos no Lago da Serenidade. Depois ele é retirado de lá e ele é levado para uma dimensão ainda superior que ele não conhecia, que ainda é melhor do que o Lago da Serenidade. E lá na dimensão superior ele vai ficar por 700 anos vivendo nessa dimensão superior, que ele não conhecia, que é muito melhor do que a outra que ele já conhecia, que já era boa. 700 anos. Então são 100 anos no Lago da Serenidade e 700 anos numa dimensão superior. E depois disso, aí vai ser preparada uma nova encarnação para ele, naquele planeta ingrato o qual ele encarnou, que tem uma humanidade ingrata, ou em algum outro planeta, de outra humanidade ingrata. Então por que não bota ele num mundo ditoso, num mundo regenerado? É monótono para ele. O mundo ditoso e regenerado, ele não tem a quem ensinar. Ele tem que ensinar para humanidades ingratas, violentas, agressivas, caluniadoras, difamadoras, que mentem sobre ele e que tramam contra ele. Porque esses são os doentes. E ele é um médico. No mundo ditoso e no regenerado, ninguém precisa de cura. Então ele não tem serventia lá. Então ele vai pedir de novo para encarnar numa humanidade doente e ingrata. Para quando ele desencarnar, ele ficar 100 anos de novo no Lago da Serenidade, mais 700 numa dimensão ainda superior. Gostaram dessa? Então, 90% de comunhão com Deus. Fiquem todos em paz e que Deus abençoe vocês.